Tu já entrou numa operação por um sinal claro e mesmo assim tomou stop com ele? Pois é, isso também já aconteceu comigo e ao longo dos anos eu consegui descobrir uma coisa: nenhum sinal isolado gera preço suficientemente consistente para ti no mercado. E quando eu falo de sinal, eu não falo de sinal nem de análise técnica, nem de fluxo, nem de price action. Isso aqui é relacionado aos fatores da macroeconomia. Espero que tu esteja aqui no meu canal, no Instagram, já tenha entendido que são os fatores da macroeconomia que impactam no nosso mercado de dólar, de índice, de ações e também Nasdaq, S&P, essas coisas lá fora. Por quê? Todos os fatores da macroeconomia geram um tipo de reflexo, seja ele para o bem ou para o mal, mas geram um reflexo. E quando tu vê um sinal claro daquilo ali, a tua maior intenção no começo é que tu, meu Deus, eu vou só a favor daquilo ali e bal, tá ótimo. Só que ao longo de anos eu fiz isso aqui, ó, que foi um rastreio isolado e ponderado de tudo que existe na macroeconomia. Basicamente, eu rastrei 272 fatores da macroeconomia pelo mundo que poderiam impactar no dólar, no índice, nas ações, e isoladamente eu fui vendo um a um, separando o tipo de impacto que ele teria para o nosso mercado. E cada uma dessas linhas que tu estás vendo aí, por exemplo, nessa aqui, ó, eu tenho centenas dessas planilhas, que são todos os últimos 6 anos praticamente, rastreando as coisas principais que poderiam impactar, dos fatores da macroeconomia que gerariam impacto no nosso dólar, índice, ações, estão aí com detalhes ajustados para cada momento, para cada situação. E sabe o que eu descobri ao longo de todos esses anos fazendo isso? Justamente o que eu comentei contigo ali no começo. Nenhum sinal isolado, nenhum fator isolado é capaz de fazer um preço consistentemente no longo prazo. Por quê? O mercado ele é feito de ciclos econômicos. Tem momentos que a decisão de política monetária do Fed, dos bancos centrais, fazem muito preço. Tem momentos que, como as decisões já estão bem previstas, quase não fazem preço. Payroll, a mesma coisa, CPI, a mesma coisa. Fatores do macro em si. Tem momentos geopolíticos que é muita tensão, gera preço de disparada para o dólar, derretida para as bolsas, só que tem momentos que o cenário geopolítico não faz preço por ter outros fatores que estão com mais ênfase naquele momento. Então isso eu fui descobrindo ao longo desses últimos 6 anos. Por quê? Eu pegava tudo que tinha acontecido isoladamente naquele dia e via qual tinha gerado mais impacto consistentemente. E aí eu comecei a perceber essas nuances. Tinha meses que uma coisa impactava muito. Tinha meses que ela já não... ela parava de impactar, literalmente. E aí eu comecei a ver, opa, então o segredo está onde? Na junção desses fatores. Foi aí que eu cheguei no que hoje eu sempre mostro nas lives, né, e falo sobre o rastreador do macro, que é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é o rastreador do método macro em si, que é a ferramenta que a gente usa para poder literalmente ter uma noção de para onde que o mundo está indo. Isso aqui ele mostra para a gente essa pressão ou de otimismo ou de pessimismo para poder ser executado operações só a favor disso. Então aqui tu tá vendo um exemplo isolado só para a gente poder ter, eu postei isso aqui no Instagram, e tem números que eu posto lá sempre, mas só para te ter um exemplo claro, tá? Isso aqui é um movimento de desaceleração para dólar no mundo e alta para a bolsa. É um movimento de otimismo que neste exato momento que está circulado em vermelho aqui, ó, ele deu um otimismo mais claro e objetivo, causando uma pressão de queda para dólar e, consequentemente, o reflexo para a bolsa tende a ser o oposto. Se tu ainda não entende esse racional ali, depois eu vou deixar um vídeo para ti entender esse racional de por que
o reflexo para o dólar é de um jeito, o do índice é de outro. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, mas depois eu explico um pouco mais sobre ele. E o racional tá aqui, ó. Esse tipo de execução é uma execução simples e objetiva, que usa não só um sinal isolado, mas centenas de fatores do macro. Esse algoritmo que está por trás do rastreador aqui, ele pondera todos aqueles fatores que eu te falei, que eu rastreava tudo na mão. Por quê? Só que ele já pondera com níveis de peso para cada um dos fatores para poder ter uma noção exata da predominância do mundo que mais vai gerar impacto para dólar, índice, ações e também mercados lá fora, como o mercado americano, Forex, porque isso aqui dá a noção do otimismo ou do pessimismo. E o que a gente faz com isso? Isoladamente, a gente executa cada operação, cada momento. Está vendo um movimento grande no dólar aqui que chegou a cair, deixa eu ver aqui, ó, chegou a cair 34 pontos e o índice no mesmo movimento chegou a subir 870 pontos. Isso aqui nem é um movimento tão grande assim, mas eu peguei porque é um movimento mais comum do dia a dia. 30 pontos no dólar, 800 pontos no índice. E esse racional se transmite em quê? Em operações. Tá? Aqui, para quem já conhece há mais tempo, né, já sabe aqui que tem os operadores macro, que são as pessoas que operam a favor do mundo. A gente tem uma puta de uma comunidade em que todos os dias ali a gente está operando a favor do mundo, usando o rastreador e executando as melhores operações naquele momento isoladamente. Então, por exemplo, aqui ó, do Thiago Camargo aqui, ó, ele fez operações tanto no dólar quanto no índice, pegou 35 pontos no dólar e 750 no índice. Aí depois tem aqui do seu Ronaldo. Esse aqui é o do seu Ronaldo, já é o mensal, ó, mês de julho de 2025. Ó, então aqui foi bem recente, esse mês agora que passou quando eu tô gravando esse vídeo. Então ele fez 10 mil e uns quebrados ali, ó. O mês inteiro operando a favor do mundo. Aí depois tem aqui, ó, Teodoro. E também isoladamente aqui uma operação a favor do mundo. Então a gente sempre vai ter, ó, esse aqui já é o mês inteiro também, ó. Ganho na mesa e na conta pessoal. Vencer juntos, galera. É isso aí, ó. Então, todos esses movimentos, eles são gerados por uma pressão da maioria. Então, quando eu digo que eu analisei todos aqueles fatores ali, e, senhores, na época não existia inteligência artificial. Eu fiz tudo isso na mão, literalmente. Por quê? Quando tu tá com o mercado aberto, podem acontecer inúmeras coisas. Literalmente centenas de coisas podem acontecer. Pode explodir uma bomba, pode acontecer um evento de uma fala de um político aqui ou nos Estados Unidos ou na Europa que impacta no dólar, no índice, nas ações. Então, o meu trabalho da vida foi literalmente ponderar cada um deles. Então, obviamente que eu passei antes disso 10 anos tentando viver de day trade, fazendo análise técnica, fluxo e price action. E aquilo afundou tanto a minha vida que eu já estava isolado, sem esperança nenhuma, porque eu tinha perdido todo o meu dinheiro naquilo ali. Então, assim, e literalmente eu trabalhei a minha vida inteira na CLT ali antes de vir para o mercado e eu afundei todo o dinheiro, 95% do dinheiro foi afundado nessas técnicas. E aí, o que é o macro em si? O macro nada mais é do que os fatores do macro, do mundo real. Tu viu falando aqui falas de líder, Banco Central, essas coisas, são ponderados para gerar um impacto no mercado. Nenhum deles isoladamente é capaz de gerar um impacto consistente, mas a junção deles é. Então, por isso que foi todo aquele trabalho de uma vida que eu passei ali. E esse vídeo que eu falei que eu deixei para ti na descrição é uma aula introdutória de como usar o mundo a favor das suas operações. É um vídeo bem explicativo que mostra em detalhes como que os gestores de fundos multimercados usam exatamente o mesmo racional para poder fazer posições e ajustar posições no dólar, no índice, nas ações. Então, só de ver esse vídeo que está na descrição aqui, tu já vai ter literalmente o conhecimento que os gestores usam, porque eu, particularmente, depois que eu vi
que o macro fez tudo isso na minha vida, eu fui atrás de todo tipo de conhecimento, inclusive um deles, eu fiz a formação da FK Partners para eu poder me formar como gestor. Mas eu queria fazer a prova e me tornar um gestor? Porcaria nenhuma. Eu queria era operar o meu dinheiro com mais precisão, fazer o meu dinheiro render. E esse é o objetivo de todo trader, todo operador. Eu não me considero trader porque eu tenho isso, eu tenho uma raiva dessa palavra. Eu sou um operador macro, em que eu analiso os fatores do macro e executo igual um profissional, igual um robozão. Então eu vou deixar esse vídeo na descrição, clica aqui e assiste ele. Ele pode literalmente mudar todo o teu racional na cabeça do que tu já pensou do mercado e sim, trazer a tua consistência, que é o que mais importa. Clica aqui e assiste ali.